mim se chama, confesse humilhar e orar. Se meu povo dos seus maus caminhos se desviar e meu rosto procurar, eu ouvirei as preces, eu ouvirei as preces, concederei o meu perdão, perdão darei. Se meu povo, que por mim se chama, confesse humilhar e orar, o meu perdão darei, o meu perdão darei, e sua terra eu que por mim se chama, confesse humilhar, confesse humilhar, confesse Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais um dia aqui estamos, mais um culto. E neste domingo em que todas as cidades brasileiras, mais de 5.000 cidades, foram escolher os seus representantes municipais, prefeito e vereadores. Nós estamos aqui trazendo a mensagem do grandioso Deus. Nós estamos aqui para adentrar a sua casa e trazer uma mensagem da palavra de Deus, uma palavra escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Neste domingo, estamos aqui chegando ao seu lar. E queremos que você preste bastante atenção em cada palavra que será dita aqui. Hoje teremos o testemunho de um casal de missionários, missões nacionais, o Roberto e a Maiane. Eles nasceram num povoado da cidade de Monte Santo, aqui na Bahia, e foram chamados por Deus, vocês vão ver a história, e hoje trabalham como missionários na cidade de Ituaçu, próximo aqui de nós, indo ali para Contenda de Sincorá, depois de Contenda de Sincorá. Acompanhe esse testemunho de Maiane e Roberto, em espírito de oração. Bom, eu sou uma menina sertaneja mesmo, de raiz. Eu casei aos 12 anos de idade. Eu com 12 e Roberto com 16. E a Interá 17 anos. Nós vivíamos uma vida muito triste, com muito sofrimento, com muitos problemas familiares. Família não aceitava o nosso relacionamento. Muitas questões familiares envolvidas, raiva da mãe, de pai, eles com raiva deu.
E nós vivíamos uma vida triste, sofrida. E assim, nós morávamos num lugar onde nem comida direito tinha para se comer. Um lugar simples, onde não tem energia, não tem essa tecnologia que todo mundo tem aqui, de televisão, de geladeira. Tudo isso lá não tem. Lá na energia lá é o candeeiro que clareia nós lá. Acredito que alguém pode conhecer o candeeiro, que é com querosene. E a água nossa lá é de pote. Então, tudo que nós tínhamos era um pouquinho difícil. A água que nós bebíamos lá não era tratada, igual os irmãos estão acostumados com água tratadinha. A água lá que nós tomávamos era água de tanque. Para quem não conhece tanque, tanque é um buraco que é cavado no chão. Quando chove, vem a enxurrada e enche o tanque. E assim, a água é a minha barrenta, o meu café com leite. Onde vaca bebe, cabra bebe, e nós tomávamos essa água. Graças a Deus, nunca pegamos um tipo de doença, graças a Deus. Só que assim, nós vivíamos com raiva, angustiado, triste. Por quê também? Nós não tínhamos comida para nós. Roberto trabalhava para ganhar R$25 um dia, quando achava. No máximo, no mês, ele trabalhava para ganhar uns R$100 no mês. No máximo. Isso era quando tinha. Tem vezes que só era aqueles R$25 no dia. E a nossa sobrevivência lá que nós comíamos era feijão e farinha. Às vezes só tinha o feijão, aí nós comíamos feijão bebido. Às vezes tinha farinha, aí dava para fazer feijão com farinha e comer normal. Só que às vezes só tinha farinha seca. Aí nós comíamos a farinha com água, cai essa água barrentinha. E vivia muito entristecido com essa raiva dentro de nós. Até que um dia, um missionário, Elias Correia Helena e a sua esposa, foram falar de Jesus para minha avó. Nós não sabíamos como era esse Jesus. Aí minha avó nos convidou para nós conhecer esse Jesus, um tal de um culto que ele iria fazer. Eu disse, vovó, como é tudo isolado, a gente fica meio descabriada, assim, com uma pessoa de fora vindo falar de uma pessoa que a gente nem conhece. E lá, eu disse, vovó, a gente vem conhecer esse Jesus sim, conhecer esse culto. No domingo nós fomos conhecer o tal de Jesus e o culto. Chegando lá, ele veio falar que Jesus nos amava, que Jesus cuidava de nós, que Jesus morreu pelos nossos pecados, e nós ficamos assim, meio sem entender nada. Como pode existir um homem que morreu por nós e cuidou de nós, e nós está passando por tudo isso? Assim nós fomos embora. No outro domingo, nós estávamos lá de novo no culto. E assim, ele foi falar sobre a multiplicação de pães e peixes. Eu vou confessar, eu disse, opa, agora ele veio falar que ele multiplica, que ele faz milagre. Eu quero aceitar esse Jesus agora. Imagina, nós sem nada em casa para comer. Tinha vezes que só tinha aquela água para nós beber. Eu aceitei esse Jesus. E Roberto não aceitou. Aí eu falei, eu vou ver se esse Jesus é realmente bom. Eu vou orar para o meu esposo também aceitar Jesus. E eu orei. Com um mês, Roberto aceitou Jesus. Mas você não tem noção o quanto eu chorei. Eu chorei porque Roberto aceitou Jesus. E mais ainda porque eu descobri que aquele Jesus, ele cuidava de mim e ouvia minhas orações. Apenas eu não conhecia. E assim, foi tão maravilhoso, porque tudo que nós tínhamos, aquela raiva, aquele ódio, passou, desapareceu. E nós só caminhávamos 17 quilômetros todo domingo para aprender mais sobre esse Jesus. 17 quilômetros para ir e 17 para voltar. São uns 34 quilômetros. Nós fazíamos esse trajeto todo domingo. E cada dia mais empolgado com esse Jesus que nós conheceu, com esse Jesus que nós aceitou em nossas vidas. E nós caminhávamos, era por cima de uma serra, porque era mais perto. A serra é assim, subia e descia, enfrentando uma cambira. Uma cambira é uma planta assim, que é cheia de espinho, calumbi, cansanção. Nós ia para o culto todo feliz, cantando os louvores que o missionário, mas a esposa ensinava. Cada passo que nós dávamos naquela montanha, cantava o louvor, o vento balançou e perto quero estar, Senhor, de ti. E assim, nós não tínhamos roupa boa para poder ir para o culto. Nós não tínhamos nada disso. A roupa nossa era rasgada.
O melhor chinelo que nós tinha era quebrado. Um arame liso, nós botava assim para segurar o botão. E nós não ligava porque o povo ia dizer de nós. O povo chamava nós de doido, nós não estava nem aí. Porque o nosso foco estava tanto em Jesus que nós não ligávamos porque o povo falava. E esse Jesus, ele começou a nos abençoar. Ele tirou toda a raiva, toda a tristeza, todo o ódio de dentro de nós. Eu vou contar essa história aqui, mas me promete que vocês não vão dar risada. O Senhor, ele nos abençoou com uma galinha. Só que a galinha era bem magra, magra mesmo. Nós não tínhamos de comer nem para nós, imagina para dar para a galinha. E também veio um cachorro. Veja como Deus faz as coisas. Aí Roberto ficou pastorando a galinha. Ficou eu, Roberto e o cachorro. Para ver quem pegava o ovo mais primeiro. Nesse dia só tinha farinha seca e um pouquinho de óleo. Graças a Deus, Roberto se esbagaçou no chão, caiu, mas conseguiu pegar o ovo mais primeiro que o cachorro. E nós lá, felizes, porque nós ia dividir um ovo. Meia banda para mim, meia banda para o Roberto, fritando o nosso ovinho no fogão de lenha, com aquela felicidade toda. O cachorro perdeu, Roberto. O cachorro perdeu. Chega a mãe e o pai do Roberto na hora que nós ia comer o ovo. Aí o ovo, que era para mim e para o Roberto, teve que dividir para a mãe e para o pai dele. O meu pensamento, oh Deus, nem para eles terem chegado uns 10 minutos a mais, eles chegaram justo agora, só porque nós não queríamos dividir o ovo com o cachorro. Mas graças a Deus, nós aprendemos naquele dia a repartir, por mais que nós tenhamos pouco. E sem demora, nós não abandonamos mais esse Jesus. Tudo que o missionário fazia, nós fazia também. E ele nos convidou para passear em Rio das Ostras. E nós viemos aqui em Rio das Ostras, no Rio, conhecemos muitas coisas maravilhosas. Pizza, sorvete, açaí, muita coisa que nós não conhecíamos. E esse Jesus, eu vou contar aqui porque eu fiquei triste no dia que eu comi a pizza. Fiquei muito triste. Por quê? Porque fomos lá, comemos uma pizza, era um rodízio. Maravilhoso, muita coisa boa, até pizza doce existia, que nós não sabíamos. Eu fiquei triste na hora que a pessoa que convidou nós foi pagar. Por quê? Deu R$457 o valor. Eu disse, Roberto, olha só, que desperdício. Nós vivíamos com R$25. E esses 457 que gastou aqui, dava para nós viver um ano lá, Roberto. E as pessoas gastando aqui em coisa de momento, coisa de uma hora. Eu fiquei triste nesse dia. Eu vi o desperdício. Mas graças a Deus nós conseguimos um emprego aqui. Ficamos 1 ano e 5 meses em Rio das Ostras. E aí, acostumado com a praia, Roberto, ele foi tanto que ele bebeu até a água do mar. De tão feliz que ele ficou quando viu a praia. Mas, igreja, esse missionário mesmo que ganhou a gente para Jesus, ligou para nós com o nosso celular e nos falou sobre o projeto Radical Sertanejo. Qual foi o nosso pensamento? Nós tínhamos acostumado com tudo. Qual foi o nosso pensamento? Ter que voltar para o sertão de novo? Depois que Deus fez tudo isso com a gente? Mas cadê a chama ardendo no nosso coração pelo nosso povo? Nós sabíamos que se não fosse aquele missionário que estivesse do lá falar de Jesus, nós não tínhamos conhecido aquele Jesus e nem estava em Rio das Ostras. E a nossa oração foi sim, se fosse da vontade de Deus, que ele acendesse uma chama no nosso coração. E se não fosse, que nós nem se lembrasse desse radical. Mas graças a Deus, ele acendeu a chama cada dia mais pelo nosso povo. Um povo que a maioria das pessoas não quer olhar. Aquele povo da roça que não tem nada para comer. Aquele povo simples. Muitos preferem ficar no banco confortável de uma igreja, com um ar-condicionado, com ventilador. Mas isso não era o que Deus queria para nossas vidas. Ele queria que nós voltássemos, nós voltamos, obedecendo esse chamado. Fomos para o Radical Sertanejo. E eu tinha um grande sonho de me casar de vestido de noivo e tudo. E lá no Radical, a turma lá do Pastor Rácio, com todo mundo, fizeram o nosso casamento de vestido de noivo e tudo. Então nós vimos que o Senhor continuava cuidando de nós. E nós somos enviados para o campo missionário, lá em Ituaçu, na Bahia. Nós estamos atuando na comunidade do Bonito e da Formosa. E nós, quando chegamos lá, tivemos muitos desafios. Pessoas pensavam que nós era ladrão de criança, que nós ia roubar as crianças.
Só que nós entendemos esse povo, porque quando o missionário foi falar para nós de Jesus, nós também achou estranho, ficamos com receio de receber. E nós temos lá como, por exemplo, a irmã Neide. Quando nós chegamos lá, a irmã Neide era depressiva. Ela tinha um ciúme doentio do seu esposo. E no dia 6 do mês 4 do ano passado, nós fizemos um culto na casa do filho dela e ela entregou a vida dela para Jesus. E a depressão e o ciúme que ela tinha do seu esposo desapareceu, sumiu da vida dela. Hoje nós estamos aqui no Rio e a irmã Neide está lá fazendo visita, orando com as pessoas. Então, eu e Roberto, nós somos muito orgulhosos, nós somos muito honrados de trabalhar para Cristo e saber que tem igrejas orando por nós, pastor. Nós carecemos muito da oração de todos. Então, bota na agenda aí um compromisso de orar pelos missionários Roberto e Maiano, por todos os missionários que estão espalhados nesse Brasil. Isso é vir, montar uma caravana, entrar em contato conosco e vir para o nosso campo, falar de Jesus para esse povo. E pode ficar despreocupado que vocês não vão andar 17 quilômetros, não. Mas pelo menos 3 vão, 6. Vem, gente, o povo precisa muito de Jesus. Nós temos que mostrar para eles que eles são importantes. Nós temos que mostrar que Jesus ama eles também. Não importa se eles andam com roupa velha, se estão com fome. Jesus ama eles também. É por causa desse amor de Jesus que nós estamos aqui hoje. Queremos falar com você sobre a obra da Junta de Missões Nacionais. A Junta de Missões Nacionais está todos os dias, de segunda a sexta, com a sala de oração. Você pode acessar a sala de oração da Junta de Missões Nacionais através do YouTube. Sala de oração de Missões Nacionais através do YouTube. Ore com o povo brasileiro. Ore com o pastor Fernando Brandão, pastor Samuel Monta, pastor Milton Monte, pastor Jeremias, do Seminário Teológico Batista do Nordeste. Sim, amados, vamos nos unir em oração, que é isso que nós estamos precisando, oração. É o que está faltando nas nossas vidas, é o que está faltando muito nas nossas igrejas, oração. Então acompanhe durante esse período de pandemia, de 6 da tarde, ou seja, 18 horas, até 19 horas, 19h15. Sente ali em frente ao seu computador, ao seu celular, à sua televisão e participe da sala de oração. Mas também, amados, nós temos a nossa sala de oração da Igreja Batista Sião. Todos os sábados, das 19h30 às 20h30. Acesse através do Meet. Acesse através do Meet e participe da nossa sala de oração. E os amados irmãos, membros da Igreja Batista Sião, divulguem. Tem um link. O irmão Lucas, nosso sonoplasta, aquele que nos ajuda na área da tecnologia, ele fornece para você o site que pode acessar. Todos os sábados, das 19h30 até as 20h30. Esteja conosco, meus amados. E tenha certeza que as nossas orações chegam diante do trono de Deus. Também às terças-feiras, participem conosco do estudo da Palavra de Deus, das 19h30 às 20h30. São estudos maravilhosos. São estudos maravilhosos. Nessa terça passada, foi falado sobre os 12 homens comuns que Jesus Cristo escolheu para estarem próximos dele. O irmão Júlio Leite, quem dirige os estudos. Participe conosco deste estudo. E neste domingo agora, hoje, nós não estamos nos reunindo no templo. Pela manhã, devido
as eleições. E agora à noite, para evitar movimento de pessoas na rua, não estamos nos reunindo presencialmente, mas no próximo domingo estaremos na Igreja Batista Sião pela manhã, o culto para os idosos acima de 59 anos, ou seja, 60 anos acima. E à noite, para os que são abaixo de 59 anos, de 11 a 59 anos. Venha estar conosco. Ore, seja em sua casa, aqui na igreja, ore, para que esse problema desapareça o mais breve possível, para que possamos estar aqui mais uma vez reunidos, com todos juntos, crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, para cantarmos louvores ao nosso Deus. Que Deus esteja com você, meu amado, onde você estiver nesse momento. Que Deus te abençoe ricamente. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.
O texto que nós usaremos hoje para uma breve meditação se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. É um texto que já foi falado pelo próprio Jesus Cristo e registrado por Mateus no seu Evangelho. E o texto que leremos, Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus aplique essa pequeníssima porção da sua palavra aos nossos corações. Então, amados, Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, ele diz que as pessoas não deveriam viver inquietas. Por que ele diz isso? Porque todos nós, amados, todos nós, sem exceção, vivemos inquietos. Nós vivemos ansiosos, estressados, cheios de preocupações. Nós sempre arranjamos um jeitinho para nos preocupar, mesmo nós sabendo que não podemos resolver uma situação, nós nos preocupamos. E Paulo tinha conhecimento disso. Paulo também deve ter ouvido a fala de Jesus Cristo através de outras pessoas. Porque lá no capítulo 6 de Mateus, que a gente chama Sermão do Monte, e já pregamos sobre esse texto, Jesus Cristo fala que não devemos nos preocupar com nada. Não devemos ficar inquietos, ansiosos. Mas, infelizmente, nós ouvimos a fala de Jesus Cristo, ouvimos a fala de Paulo e continuamos ansiosos. Não, amado, não devemos andar ansiosos. Porque Deus não quer que nós andemos assim. Se Jesus Cristo, sendo Deus, Ele nos orienta a isso, a não andar ansioso, qual o motivo da ansiedade? De tanta ansiedade? Não estou dizendo aqui que nós devemos ficar numa redoma de vidro, fora dos problemas, fora das dificuldades deste mundo. Não estou dizendo isso. Mas é a palavra de Deus que diz: não andeis ansiosos, inquietos. E Paulo ainda diz assim: por coisa alguma. Porque Jesus Cristo, quando ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre vestimenta, sobre alimento. E Paulo diz sobre coisa alguma. Não há nada que devemos nos preocupar, nem pelas necessidades básicas da vida. Relembre o que Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, Salvador, resgatador, diz. É isso que Jesus Cristo diz. Também não devemos ficar ansiosos por coisas que não podemos controlar. A maior parte da ansiedade são por coisas que nós não podemos controlar, amados. Então, Paulo escrevendo, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, nas vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Em tudo. Ele diz
que não devemos nos preocupar por coisa alguma. E logo em seguida ele diz que nós devemos colocar em nossas petições diante de Deus tudo. Não é uma parte, mas tudo. De um lado, não devemos nos preocupar por coisa alguma. Do outro lado, nós devemos colocar diante de Deus tudo, para que nós não vivamos ansiosos. E esta é a solução que Paulo apresenta. Esta é a solução que Paulo apresenta. Se você voltar no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo vai falar que não precisamos ficar ansiosos, inquietos. E ele diz ainda, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Paulo já nos orienta a orarmos. É a oração que é o resultado desta fala de Paulo. Paulo está querendo dizer o seguinte: meus amados, para que esta correria toda? Para que essa ansiedade toda? Coloque diante de Deus. Não estou dizendo que a gente vai ficar descansado totalmente, inerte. Não estou dizendo isto. Estou dizendo que nossas orações devem ser levadas ao trono de Deus em tudo que nós precisamos, em tudo que nós necessitamos, em tudo aquilo que está nos angustiando. Precisamos levar diante do trono de Deus através de oração. É esse o resultado que Paulo nos dá. É este o resultado, amados. Muitas vezes nós angustiamos porque nós não colocamos diante de Deus. Às vezes nós angustiamos porque nós, em parte, não confiamos em Deus. Às vezes é isso. Às vezes a gente já dá a resposta. Antes de colocar diante de Deus, a gente já dá a resposta. Deus não vai me ajudar. Essa é uma resposta que nós damos. E a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós não vivamos ansiosos. Lembremos daqueles dois jovens ou um casal, logo após a crucificação de Jesus Cristo, subindo para a aldeia de Emaús. Eles ali iam preocupados demais. Eles iam preocupados voltando para a sua residência, para a sua casa. E Jesus Cristo chega diante deles, ao lado deles, e pergunta o que está acontecendo, este rosto tão triste, esta angústia, esta tristeza, esta preocupação. E eles dizem: tu és estrangeiro? Tu és o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus Cristo olha para eles e diz: e o que foi que aconteceu em Jerusalém? O que foi que aconteceu em Jerusalém? Eles estavam tão preocupados, tão tristes, chorosos, que não conseguiram falar com aquele que estava ao lado deles, reconhecendo-o como Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo diz: calma, sosseguem. E Jesus Cristo, naquele momento, ele começa a pregar a palavra de tudo que ele já tinha falado para os seus discípulos. Ele começa para aqueles dois pregar, ensinar, dizer o que aconteceu e o que estava acontecendo e o que viria a acontecer. E que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitaria. Mas infelizmente, irmãos, eles estavam tão ansiosos, tão preocupados, tão tristes, que não conseguiram nem ouvir e nem ver Jesus Cristo. Só ao chegar em casa, que Jesus Cristo, assentando com eles,
Aí Jesus Cristo pega um pão e parte o pão. No momento que Jesus Cristo está partindo o pão, os olhos deles são abertos. Só que não deu mais tempo de ver Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha desaparecido. E eles ficaram, não ardia o nosso coração quando ele nos falava no caminho? Não ardia, não podia arder, amados, porque eles estavam preocupados demais para ouvir a palavra de Deus. Em momento algum eles pensaram em orar a Deus, agradecer a Deus por tudo o que tinha acontecido com Jesus Cristo. Em momento algum eles colocaram diante de Deus, através das petições, aquele problema que eles estavam enfrentando, mesmo Jesus Cristo tendo ensinado para eles. Então, amados, em tudo devemos buscar o Senhor, dirigir a nossa oração apenas para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Devemos, amados, ao invés de nos preocuparmos exageradamente, inquietarmos, nós precisamos agradecer a Deus. Olha o que é que Paulo diz: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas, com alegria, com ação de graças, com ação de graças, alegria. É agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. É agradecer a Deus. Aqueles dois homens, em momento algum, eles agradecem a Deus. Eles só lamentam. Ele disse que Ele era, mas hoje não é mais. Ele era o Redentor de Israel, mas hoje está morto. E Jesus Cristo estava ali, vivo. Vivo. Eles poderiam ter lembrado da fala de Jesus Cristo para os discípulos: olhem para os lírios, não trabalham, não fiam. Olha para os pássaros, que na sua alegria cantam, porque Deus é quem dá o alimento, Deus é quem veste. Por isso, amados, para não vivermos ansiosos, preocupados, tristes, elevemos nossos pensamentos a Deus. Agradeçamos a Deus, porque tenho certeza, amados, como o próprio apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque em Jesus Cristo nós encontramos tranquilidade. Em Jesus Cristo nós encontramos a paz, porque Ele é a paz. E Ele deixa bem claro: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Esta paz que somente Jesus Cristo dá, amados. Esta paz que somente Jesus Cristo dá, tranquiliza o nosso interior. Tranquiliza o nosso interior. Não vivamos desesperados. Procuremos essa paz em Jesus Cristo. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala muitas vezes sobre a paz. E nós podemos ter essa paz, porque Deus nos oferece a paz. O mundo não entende esta paz. Não estou falando aqui paz sem guerra, não. Estou falando da paz interior, aquela alegria interior, que não nos leva à preocupação. Como eu tive um professor, também professor do pastor Flor Denísio, lá em Recife, foi meu professor em Feira de Santana, no Seminário Teológico Batista do Nordeste, e para o pastor Flor Denísio ali no Seminário do Norte, em Recife.
Ele dizia que preocupação é preocupar, ou seja, ocupar a mente antes de que aconteça. Pastor Merval Rosa, nosso professor, que dizia isso. Preocupação é ocupar a mente antes do que aconteça. E aí Jesus Cristo vem: não fiqueis preocupados. Não fiqueis preocupados. Que a paz desse Jesus Cristo esteja dentro de nós. Ao invés de nos preocuparmos, ao invés de inquietarmos, ao invés de entristecermos, amados, nós precisamos olhar a esperança. A esperança que é Cristo Jesus. A esperança que está em Cristo Jesus e Ele reparte com cada um de nós. A esperança de uma vida ao lado dEle. Então, como o apóstolo Paulo e como o próprio Jesus Cristo diz, não andeis inquietos. Em tudo, colocai diante de Deus em oração. Abra o teu coração, se derrame diante de Deus e tenha certeza que Ele acalmará o teu coração. Sossegai e apenas sossegai em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe.
Oremos. Santo, Santo, Santo e Senhor Deus, nesse momento queremos te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade que tu nos dá de estarmos na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Mesmo, ó Pai Santo, passando por esses problemas, estamos firmados em Cristo Jesus. Mesmo esse vírus estando aí no mundo, Senhor, mas nós estamos firmados em Cristo Jesus. Seja feita a tua vontade, ó Pai Santo. Continue derramando bênçãos e a paz de Cristo Jesus sobre os teus servos, aqueles que foram chamados, nós que fomos chamados, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e nós aqui estamos, Senhor, como igreja de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, passando por esse problema, mas que nós não vivamos ansiosos por isso, Senhor. Que nós possamos mesmo nos precaver, Senhor, cuidar da nossa saúde, mas não ficar angustiado. E que tu, em breves dias, Senhor, tu possa, Senhor, destruir esse vírus, para que nós possamos, Senhor, voltar à normalidade na tua casa esta de oração. Mas também, Senhor, te peço, para que nesse momento em que estamos vivendo este isolamento social, esse distanciamento, possamos estar perto de ti, Senhor. Que de ti nós não podemos distanciar, não podemos nos isolar. Que nós possamos, Senhor, estar sempre elevando os nossos pensamentos a ti em oração. Que nós, Senhor, possamos abrir os nossos corações para a leitura da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, estar diante de ti, participando de estudos bíblicos, mas acima de tudo, Senhor, levando a tua mensagem de esperança para as pessoas que estão perto de nós. Santo e amado Deus, muito obrigado por mais este dia. Continue derramando bênçãos sobre a vida dos teus servos e todos aqueles que estão acompanhando este culto. É em nome do teu Filho Jesus que oramos agora e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor